Vamos pegar nossas Bíblias, queridos, neste momento e vamos dar continuidade a esta série de mensagens que nós estamos tendo já há algumas semanas. Começamos esta série intitulada O Cristo Caminho. O Cristo Caminho. Essa série, diferentemente das outras que nós já realizamos, ela consiste numa espécie de discipulado. Qual é o propósito, portanto? É tomar cada um dos irmãos pelas mãos, como um pedagogo faz com a criança. Tomar pela mão e ir conduzindo, passo a passo, na compreensão das verdades fundamentais e basilares do Evangelho. É certo que alguns poderão até mesmo ouvir as ministrações e poderá chegar a dizer: mas você chama isso de basilar? Você chama isso de algo básico? É verdade, é básico mesmo. Tudo que nós vamos falar e que temos falado aqui é o básico do Evangelho. É aquilo que é de mais simples e que é principal, é fundamento da fé. E talvez o grande estranhamento seja o fato de que se ouve muitas coisas no mundo cristão evangélico, ouvimos muito ao longo da nossa história e ainda ouvimos pelos muitos meios de comunicação, agora com a internet, né? Estamos sempre nos deparando com muitas coisas ditas em nome de Deus, ditas em nome do Evangelho, e que por mais que pareça ser o Evangelho, porque às vezes traz o nome de Jesus, nome Bíblia, Satanás, essas coisas relativas ao mundo espiritual, mas o fato é que parece-me que se cumpre nos nossos dias as palavras do profeta, salvo engano, o profeta Amós. Não sou doutor em Antigo Testamento, né, mas salvo engano é Amós que diz que nos últimos dias haveria fome sobre a terra, né? Olha que ele diz isso antes da encarnação de Cristo. Ele diz que haveria fome e sede sobre a terra. E aí ele explica: não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Ele diz que os homens correrão de norte a sul, do ocidente ao oriente, em busca de ouvir a palavra de Deus, e não encontrarão. Talvez o cumprimento dessa profecia de Amós tenha se dado primeiramente nos 400 anos depois do profeta Malaquias até Cristo, né? Levando em conta que aquele período de 400 anos antes de Cristo é considerado um período escatológico, é considerado os últimos dias, né? Até mesmo pelo profeta Daniel. Entretanto, essas profecias sobre anticristo, sobre a fome da palavra, sobre grande tribulação, elas costumam acontecer em dois momentos, se cumprir em dois momentos. Tem um cumprimento parcial e até mesmo, de certo modo, simbólico em relação ao acontecimento efetivo dos dias finais da história da humanidade. Então, assim como Antíoco Epifânio representou o anticristo, né, por volta do ano 165 da era antes de Cristo, mas que o espírito do anticristo há de se manifestar mundialmente, globalmente, né, nesses últimos dias, obviamente. Do mesmo modo acontece com a destruição de Jerusalém, que representou a grande tribulação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Semelhantemente, a profecia de Amós fala de uma fome muito maior. Ele fala de norte a sul, de ocidente ao oriente. Então, diante da responsabilidade que o DEVAP, enquanto ministério, tem para com todos os membros ou as pessoas que se colocam sob o cuidado desse ministério, nós estamos então propondo esta série, né, em que nós vamos falar daquilo que você precisa saber, precisa não somente conhecer, mas sobretudo compreender. Porque aí você tem diante de você uma possibilidade de agir segundo a palavra recebida. Ou seja, você terá a possibilidade de reagir ou não em face da palavra pregada
segundo o Evangelho de Jesus Cristo e dos seus apóstolos.